Olá, queridos estudantes do Estudantes Online, professor Sandro Massanani, e vamos nesta aula fazer alguns exercícios do Brasil Colônia. Vamos lá? Temos aqui a primeira questão muito direta, né? O mapa faz alusão, e aí mostra o mapa para gente. Primeira coisa que a gente vai olhar no mapa é que há uma divisão vertical, um meridiano aqui, onde no lado oeste temos o domínio espanhol, tá? E no lado leste, consequentemente, temos o domínio português. Então, esse meridiano marca o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, somente 2 anos após a chegada de Colombo na América. Isso está na nossa aula de expansão marítima, no curso de História Geral. E a gente comenta também, sempre, o nosso curso de História do Brasil, onde o tratado é 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então, intermediado pelo Papa, vai dividir as terras recém-descobertas pelos europeus e as que viriam a ser descobertas entre Espanha e Portugal, ok? Então nós temos aí primeiramente já o Tratado de Tordesilhas. E nós temos, nos paralelos aqui, nas linhas horizontais, as capitanias hereditárias, que é uma estratégia que Portugal vai fazer. Os portugueses não tinham condição, o rei de Portugal não tinha condição financeira, Portugal não tinha condição financeira para poder iniciar um largo processo de colonização no Brasil. Então vai adotar um sistema que já tinha adotado em algumas ilhas, próximos à África e tal, que é o sistema de capitanias, a divisão em faixas de terras, com a presença dos capitães donatários. Então, o mapa aqui mostra para a gente o Tratado de Tordesilhas e as capitanias. Vamos ver as alternativas. Letra A. Tratado de Madrid, não, que dividiu as terras americanas entre Portugal e Espanha, colocando fim à década de disputas. Não, pessoal, o Tratado de Madrid de 1750 é o Tratado do Último Possidetis, quem usa ocupa, isso após a grande expansão territorial que nós vamos ter com os bandeirantes, etc. Então não tem a ver com o Tratado de Madrid, que é bem importante, também cai em prova. Vamos ver a B. Estratégia imaginada pelos portugueses para enfrentar o avanço dos franceses. Não, pessoal, capitania não tem nada a ver com invasão dos franceses aqui. Vamos ver a C. Ao Tratado de Tordesilhas é o sistema de capitanias. Doação hereditária feita pela coroa a colonos portugueses. Pode ser a C. Provavelmente é a C, né? Vamos ver a D. A ação de Martim Afonso de Souza, encarregado de iniciar a colonização efetiva das terras brasileiras. Não, ok, o Martim Afonso de Souza veio para o Brasil para iniciar a colonização portuguesa aqui em 1530, mas o sistema de capitanias foi implantado pelo rei e o Tratado de Tordesilhas não tem muito a ver com isso, né? Vamos ver a letra E. Ao sistema de Seis Marias. Bom, as Seis Marias são pedaços de terra que são doados dentro das capitanias, utilizado pelos portugueses para garantir a posse da terra contra ameaças estrangeiras. Na verdade, é para garantir a posse da terra, também para o cultivo, desenvolvimento dela, não necessariamente contra ameaças, e é incompleta, não fala do Tratado de Tordesilhas, só fala de Seis Marias, não fala das capitanias. Então, realmente, a correta é a letra C. É uma questão aqui sobre sistema administrativo também do Brasil colonial, a ideia do rei, depois governo geral, capitanias, câmaras municipais. É importante a gente saber esse panorama. E também pega um pouco da expansão marítima do Tratado de Tordesilhas. Então, uma questão que envolve esses assuntos. Vamos para a próxima. Uma do Enem agora. E pois que em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. É um texto aí do João de Barros, um grande gramático da língua portuguesa, um cronista, e ele está falando aqui da devoção de que os colonos têm com o pau-brasil. Inclusive dando aqui, sabemos que fala do nome, o nome era Terra de Santa Cruz, o nome religioso, e depois o nome foi sendo passado para Brasil, que causou aí, então, uma certa revolta em algumas pessoas, no cronista aqui com certeza. Então está falando meio que da fixação, de chegar aqui para pegar o pau-brasil. Vamos para o segundo texto.
E deste modo são os povoadores, os quais, por mais arragados que na terra estejam, mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. Essa frase que é importante. E se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram ensinar a dizer como os papagaios, as quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Então também de um cronista muito pioneiro, importante, né, relatando questões sobre o Brasil, o Frei Vicente Salvador, também falando aqui que Portugal quer que tudo vá para lá, tudo que esteja no Brasil seja exportado. Bem, vamos para a pergunta. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas aqui. Letra A, utilização do trabalho escravo. Não, né? Não falam questão de escravidão aqui em nenhum momento. Praticamente. B, implantação de polos urbanos, não tem nada a ver. C, devastação de áreas naturais, também não. D, não falam de ocupação de terras indígenas. Sobrou expropriação de riquezas locais. Com certeza. Então aqui a letra E. Por quê? Está falando no primeiro texto do João de Barros do Pau-Brasil, que chega até a mudar o nome, tá? Ele está revoltado que o nome foi de Terra de Santa Cruz para Brasil. E o Frei Vicente Salvador está falando que tudo quer levar para Portugal, tirar do Brasil para lá. É a expropriação de riquezas locais. E a ideia, pessoal, já da implantação do Pacto Colonial, né? O Brasil só poder fazer comércio com Portugal, ter o exclusivo comercial, né, que a gente fala, mandar matérias-primas, né, para Portugal. Então é uma questão aqui que fala desse processo econômico, né, de como isso já vem, né, desde já do século XVI se intensificando e se consolidando. É uma questão interessante aí, uma questão bem feita. E é uma questão também interpretativa, né? Lendo o texto com calma, apesar do texto, até o primeiro, ter um português mais diferente, né? A gente consegue pegar. Isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento de interpretação de textos, tenha uma boa leitura, isso ajuda muito, muito na hora da prova. Vamos para a próxima. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas, séculos XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoras. Então, a gente comenta isso nas nossas aulas, né, de Brasil colonial, da escolha do açúcar como um produto, né, para Portugal iniciar a colonização de forma maciça, porque o açúcar dá lucros absurdos, né, como o texto aqui, né, já está indicando para a gente. Um produto de luxo extremamente caro. Né, vamos até sublinhar aqui, um produto de luxo extremamente caro. Por isso, e o Brasil tinha solos propícios ao cultivo do açúcar, né, açúcar da cana, ao contrário da Europa. Vamos lá. Considerando o conceito de antigo sistema colonial, que é o pacto colonial. Né? Toda vez que vocês lerem antigo sistema colonial, tem a ver com o pacto colonial. O açúcar foi produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira. Em virtude de quê? Ora, letra A já está meio evidente. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. Isso está no texto também. Se a gente já sabe a matéria de antemão, fica mais tranquilo. Mas a resposta também está no texto. Só pode ser letra A. Vamos ver B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses? Não. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. A letra C tem a ver com a implantação da escravidão. Os portugueses eles vão, julgar que não há mão de obra suficiente para o plantio do açúcar. Começa a haver a implantação, então, da mão de obra escrava. Vamos ver a D. As feitorias, feitorias são depósitos fortificados africanas facilitarem a comercialização desses produtos, não necessariamente. Então, também vamos ter feitorias aqui, o produto vai direto para a Europa. E letra E, os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante? Não. Os nativos da América não têm, aqui do Brasil, por exemplo, não tem a agricultura ampla, não tem uma agricultura muito desenvolvida. Então, é letra A, os altos lucros. E também seria uma boa os solos propícios. Pode ser que apareça uma outra questão também, alto lucro e solos propícios
no Brasil para o cultivo do açúcar da cana. E vamos para a última dessa parte de exercícios. As convicções religiosas dos escravos eram, entretanto, colocadas a duras provas quando de sua chegada ao Novo Mundo, onde eram batizados obrigatoriamente para a salvação de sua alma, entre aspas, e deviam curvar-se a doutrinas religiosas de seus mestres. Então está dizendo aqui que a religião europeia foi sendo imposta aos escravos. Isso é importante, tá? Colocado a duras provas, curvados, deviam curvar-se, ó. As doutrinas religiosas, então a religião cristã foi sendo imposta, né, aos escravos. Iemanjá, mãe de numerosos outros orixás, foi sincretizada com Nossa Senhora da Conceição. Sincretismo é a mistura. E Nanã Burucu, a mais idosa das divindades das águas, foi comparada a Santa Ana, mãe da Virgem Maria. É um texto do Pierre Verger. O sincretismo religioso no Brasil colônia foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para... Então, muitos negros, muitos escravos, eles vão passar a fazer essa mistura também religiosa e vão transformar, né, os seus símbolos, ícones religiosos, associando-os a personagens da cristandade. É uma forma de resistência, de você continuar acreditando no que você acreditava, com uma nova roupagem, para evitar a perseguição. Então é uma forma de resistência cultural, aqui o sincretismo religioso. Letra A, vamos lá, compreender o papel do sagrado para a cultura europeia. Não, é uma forma de resistência, quando você pega personagens da sua religião, né, sagrados, e você associa os da outra religião, porque a sua foi proibida. B, não é garantir aceitação pelas comunidades de convertidos, não é essa preocupação, não é isso. Opa, letra C, ó, preservar as crenças e a sua relação com o sagrado, pode ser, é uma forma que eu falei, de resistência, de preservação do que você acredita. D, integrar as distintas culturas no novo mundo, não. Eles querem manter a sua crença viva de alguma forma. Possibilitar a adoração de santos católicos. Não, é manter a adoração das suas figuras sagradas. Então, é a letra C. Então, é uma estratégia muito recorrente. Vamos ter várias estratégias em relação à questão da escravidão, formas de resistência, e o sincretismo religioso foi uma delas. Então, pessoal, fizemos aqui alguns exercícios sobre Brasil Colônia. Vamos fazer mais alguns outros na parte 2. Aguardo vocês lá. Bons estudos!